Glória a Deus, que maravilha! Nós estamos voltando aí da nossa segunda parte da primeira aula. Estamos falando aí acerca do livro histórico de Atos dos Apóstolos, o segundo tratado escrito por Lucas, o médico, e na verdade é destinado aí ao Teófilo, né? Uma pessoa de posição elevada que não temos muitas informações acerca dele, mas que na verdade sabemos que por ter colocado o termo potentíssimo, excelentíssimo Teófilo, nos traz aí essa visão justamente de uma pessoa de posição elevada, né? Então, nós temos que estar aí equiparando essas duas coisas, comparando e podendo entender que Paulo escreve, então, a essa pessoa de uma posição elevada. Existem aí também duas posições teológicas que nós temos que estar atentos. AD é a sigla que vai significar Anno Domini, Anno Domini. Por quê? Porque é considerado o ano do Senhor, Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com nossa iluminação. Ano do Senhor, ao qual nós temos que estar atentos a essa data, que também é a mesma coisa que DC, depois de Cristo. A data mais provável do livro é ano 63. É bem verdade que as datas na Bíblia elas vão ser sempre aproximadas e nunca precisas, né? Elas não são extremamente precisas, porque na verdade nós temos que entender que alguns, quando vão registram o início de quando começou a escrita, outros quando registram o fim, quando a escrita foi concluída. Então sempre vai ter aí uma discrepância, vai ter aí uma diferença que não é erro, mas são momentos aproximados. Com certeza a gente pode entender que essa é a data mais provável, correta, para que a gente possa aceitar como escrita do do livro histórico de Atos. Por quê? Porque o escritor Lucas não vai narrar a prisão de Paulo, não vai narrar a situação de Roma ter sido incendiada, né? Ele não vai narrar esses fatos que seriam importantes para a narrativa. Então, provavelmente, foi o período em que Paulo estava preso em Cesareia, e Paulo esteve preso em Cesareia, como também Paulo esteve preso em Roma, né? Ele esteve preso aí nessas duas posições, em Cesareia e Roma. Olha só o texto de Atos capítulo 24, verso 27, Atos 24, 27, vai nos dizer assim: desta forma passaram-se 2 anos, então Félix foi substituído por Pórcio Festo, e como Félix queria ganhar a simpatia dos judeus, deixou Paulo na prisão. Como Félix queria ganhar a simpatia, já na outra versão, com prazer aos judeus, deixou Paulo preso. Lucas então dá aqui o tempo em que Paulo ficou preso, 2 anos. 2 anos nesse momento, nessa situação dessa prisão. Existe uma outra linha teológica que diz que Lucas poderia ter escrito o livro histórico de Atos perto dos anos 90. Só que, se você ler alguns comentários, você pode até encontrar aí essa data perto dos anos 90, não se escandalize, ou seja, você não aprendeu errado e nem vá rejeitar as demais informações daquele livro que está dando data dos anos 90. Nós, na rede de ensino Instituto Jaffer, não aceitamos essa data, não concordamos com essa data, porque nós vamos observar que no final do livro, Paulo apela e ele vai para Roma. Porque o desejo de Paulo era pregar o evangelho em Roma. E o livro de Atos não termina. Só que os escritos terminam de Paulo pregando em Roma antes de ser executado, né? Agora, Paulo vai ser morto e vai ser executado mais ou menos no ano 67. E Lucas não vai mencionar nada nesse tratado acerca da morte de Paulo, acerca da execução de Paulo. Então, é provável sim
que o livro tenha sido escrito em meados do ano 62, 63. Eu acho particularmente muito mais coerente do que o ano 90, porque na verdade no ano 62, 63 está de acordo com que Paulo está ali, está preso, vai ficar preso 2 anos ali, então é mais coerente que ele vai ser executado no ano 67. E Lucas não registrou nada porque ele tinha concluído esse tratado, já tinha escrito, então, terminado o livro histórico de Atos dos Apóstolos. Aconteceram alguns fatos mais na história entre os anos 63 aos anos 90 que também Lucas não registra, não menciona. Por que eu fico com a data do ano 63? Porque logo no ano 64, Roma é incendiada. E o incêndio de Roma foi algo marcante a nível mundial na época. E por que Roma foi incendiada? Porque o imperador Nero, ele queria ver como que Roma ficava iluminada à noite. Ele queria ver como que Roma se manteria com as luzes durante a noite, né? Se o texto fosse escrito nos anos 90, com certeza Lucas teria citado a morte e execução de Paulo, que foi no ano 67, e com certeza também ele teria citado ao menos o incêndio de Roma, que depois, no dia seguinte, quando Nero viu, depois que apagaram as chamas, ele viu tudo queimado e ele colocou a culpa nos cristãos, né? Então, depois desse incêndio de Roma, Roma invade Jerusalém e aí começa a guerra dos anos 66 a 70, que vem a destruição de Jerusalém. No ano 70 tem a destruição do templo e a queda de Jerusalém. Se Lucas tivesse escrito depois de 70, eu particularmente entendo que com certeza ele teria mencionado, ele teria citado. Como Lucas não menciona nada sobre isso, então particularmente creio que é mais coerente a data do ano 63, porque Lucas não iria deixar de mencionar dados tão importantes como Roma invadindo Jerusalém, destruindo o templo e a morte de Paulo. Por outro lado, a gente sabe que foi o grande general Tito, que na verdade, desde o ano 70, os judeus não têm mais templo até os dias de hoje. O general Tito que ordenou que se destruísse o templo, que invadisse Jerusalém, né? Então, no ano 70, lançaram setas incendiárias nas janelas do templo, pegaram as cortinas e o fogo, a chama foi tão absurda, que derreteu o ouro e eles começaram a quebrar ali os tijolos para poder tirar o ouro do meio dos tijolos, que ficou como rejunte dos tijolos, né? Então, os judeus, desde o ano 70 até hoje, não tem mais o templo. E o templo é o local onde eles faziam sacrifício do cordeiro para poder se achar aceito a Deus. Temos certeza que todas as coisas, Deus está no controle absoluto, e cremos que Deus permitiu que o templo fosse destruído para que esses anos todos eles não ficassem entregando sacrifício de animais, sendo que Deus não recebe mais, uma vez que o Cordeiro vivo desceu dos céus, morreu na cruz do Calvário, se entregou pelos nossos pecados. Então, uma vez que Jesus morreu, Deus não quer mais sacrifício, né, de animais. Humano, Deus nunca quis. Na verdade, nós observamos aí, então Deus permitiu o templo ser destruído, porque se não é Deus que vai receber o sacrifício de animais, então quem que recebe esse sacrifício de sangue? O próprio Satanás, que se fortalece pelo sangue inocente de um sacrifício que é feito aí em nome de Deus, em nome de entidades, né? Então Deus permitiu que o templo fosse destruído. Aliás, vale dizer que é justamente o período que nós estamos prestes a presenciar, que esse templo vai ser reerguido, né? O terceiro templo de Salomão vai ser reerguido. O primeiro templo foi quando Salomão construiu e foi destruído no cativeiro babilônico, depois ele foi reerguido por Zorobabel.
Zorobabel, que reergueu o templo. Esse templo de Zorobabel, na verdade, foi ornamentado por Herodes I, foi aí embelezado por Herodes I, porque Zorobabel, Neemias, Ageu estavam aí de 70 anos do cativeiro babilônico, então eles não tinham condições financeiras de fazer um templo ostentoso, um templo maravilhoso, magnífico, como foi o templo de Salomão. Então, inclusive, eles priorizaram suas próprias casas, suas próprias necessidades, e aí Deus levanta o profeta Ageu, dizendo: escuta, olha, por causa disso que vocês têm trabalhado e não têm visto o fruto do trabalho, porque vocês deixaram de priorizar a obra do Senhor. Trabalhaste muito, mas colheis pouco, bebeste, mas não saciais, comeis, mas não vos fartais, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, e aí Ageu traz o povo de volta para priorizar a obra do Pai. E aí então eles ficam chateados, frustrados, decepcionados, porque é um templo que não tem ouro, não tem prata, não tem pedras preciosas, não tem beleza, porque eles não têm condições financeiras. E aí o Senhor vai usar o profeta que vai dizer: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória não está em coisas materiais, em coisas humanas, em coisas terrenas. A glória não está no ouro, na prata, nas pedras preciosas. A glória está que nessa segunda casa Jesus entrou. Nessa segunda casa, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, entrou. Então essa segunda casa, ela é construída por Zorobabel, ornamentada séculos depois por Herodes I, porque ele queria cair na graça dos judeus, então ele embelezou o templo, e ali então, esse templo embelezado, né, com ouro de novo, ele vai ser destruído no ano 70. Então a importância de a gente saber que Herodes não fez um terceiro templo, Herodes fez o segundo templo ornamentou o templo de Zorobabel, que reergueu o segundo templo. Mas o terceiro templo, na verdade, vai ser erguido agora pelo anticristo, que vai ser o motivo do qual o judeu vai acreditar como Cristo, vai acreditar justamente ele ser o Messias, porque ele reergueu o templo. E por ter reerguido o templo, então, na verdade, ele vai acreditar que isso que acontecer vai ser por parte de Deus, porque ele vai voltar a fazer sacrifício, e se ele voltar a fazer sacrifício, no conceito, na mentalidade dele, ele vai voltar a ter comunhão com o Senhor. Então, na verdade, a gente está prestes a viver esse período histórico, onde vamos ver um líder único mundial sendo reerguido para poder construir o templo, trazer paz em Israel, e vai quebrar esse acordo de paz na metade dos 7 anos, enfim, isso é uma outra matéria que a gente, numa oportunidade, vamos estar falando sobre isso. Agora, Deus mesmo permitiu que o templo fosse destruído então no ano 70, para que o judeu não continuasse sacrificando. E desde o ano 70 até 2020, nós vemos aí que eles não fazem sacrifício por não ter templo, Então eles estão esperando o Messias reconstruir o templo, e na verdade já está tudo pronto, não é? No Instituto do Templo está tudo preparado para uma construção recorde, para um prazo máximo, mas o templo tem que ser na esplanada do templo, ali onde hoje está o Domus da Rocha. Então aí somente um acordo de paz com o islâmico para tirar o Domus da Rocha dali e poder construir naquele local. Por que aquele local? Porque dentro do Domus da Rocha tem a rocha que eles acreditam que Abraão subiu para sacrificar Isaac. Claro, não tinha esplanada naquela época, tinha que subir aquela montanha, para poder então fazer ali, né? Então, esse vai ser um dos motivos que o judeu vai aceitar o anticristo como se fosse o Messias, como se fosse o Cristo, quando ele der a ordem de acordo de paz e reconstruir então o templo, e nessa reconstrução do templo o judeu poder voltar a fazer sacrifício, sabendo que não é Deus que vai receber, vai ser o anticristo que vai se sentar no trono de Deus, querendo ser Deus, como é a vontade, o desejo de Lúcifer desde antes da fundação do mundo, né? Agora nós observamos então que o período mais provável que atribuímos à escrita do livro histórico de Atos, então é ano 63
ano 63. Agora, dos anos 54 a 63, ano Domini ou DC depois de Cristo, retrata um período do Império Romano. Retrata um período do Império Romano, ao qual nós temos que observar aí um dos principais impérios que aconteceu na Antiguidade, né? Algumas bíblias de estudo têm o mapa do Império Romano e lá na nossa fanpage Rede de Ensino Instituto Jafia no Facebook, eu tenho não só os PowerPoints, como também os mapas. Você que quiser acompanhar o nosso estudo através dos mapas, entra aí na Facebook, Rede de Ensino Instituto Jafia. Você entrando ali em fotos, você vai ter o álbum Atos dos Apóstolos. No álbum Atos dos Apóstolos, nós temos o PowerPoint de toda essa matéria nessa sequência que eu estou lecionando, como também você vai encontrar ali os mapas. Retratando o período do Império Romano, um dos principais impérios que aconteceu na Antiguidade, também você pode ter aí na sua Bíblia, no final da sua Bíblia, algumas Bíblias de estudo têm os mapas do Império Romano, e nós vamos observar que temos também os mapas das viagens de Paulo, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, não só as 3 viagens, como a 4ª viagem que ele vai como prisioneiro, a viagem a Roma, né? E não de nós podemos nos contextualizar geograficamente em todo o livro de Atos. Lá no nossa fanpage Rede de Ensino Instituto Jafia no Facebook, você tem o primeiro mapa do Império Romano, e ali depois, então, o Império de Roma nos tempos de Cristo, todo o território que foi abrangido pelo Império Romano, que foi um território muito vasto. Para quem estudou escatologia, estudou Daniel e Apocalipse, né? E o crescimento do Império Romano faz parte do sonho de Nabucodonosor, faz parte do sonho, tanto é que ele teve um sonho aí bem complexo, que só um homem de Deus para poder interpretar, para poder traduzir, né? Ele sonhou com uma grande estátua, e essa grande estátua simbolizava os 4 principais impérios, que eram impérios não só do período dele, como também até chegar ao Império Romano. E, inclusive, iniciava-se no império que ele estava como cabeça de ouro, né? A Babilônia como cabeça de ouro, mas terminava como as pernas, né? A parte mais longa do corpo humano, que representava o império mais longo, que era o Império Romano. Então nós temos aí na fanpage do Facebook, nós vamos encontrar aí justamente essa posição, aonde você vai ver as 4 partes da estátua que Nabucodonosor viu. Ou seja, primeiro, cabeça de ouro, peitoral de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro, né? Então o que acontece? Cabeça de ouro representa o quê? O Império Babilônico. O Império Babilônico é a cabeça de ouro. Depois, peitoral de prata, o Império Medo-Persa. Cintura de bronze, o Império Grego. Pernas de ferro, o Império Romano. E ferro com barro nos pés, que era o Império Romano restaurado, que é o que nós estamos prestes a entrar, onde os 10 dedos também apontam os 10 chifres da besta, aonde nós vemos aí que se cumpre, então, não só a visão dada a Nabucodonosor, como também a interpretação que Deus deu a Daniel, né? Vamos só ler o texto de Daniel, capítulo 2, Daniel capítulo 2, verso 34 e 35, na Revista e Corrigida 2:34, diz assim: Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada, sua mão, a qual feriu a estátua, nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez grande monte e encheu toda a terra. Agora vamos lá para Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará
a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Claro, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar para essa terra, sendo estabelecido o reino de Deus, e ele será como uma rocha que vai destruir essa pedra, vai destruir essa estátua, né? Cabeça de ouro, Império Babilônico; peitoral de prata, Império Medo-Persa; cintura de bronze, Império Grego; e pernas de ferro, Império Romano; e pés de barro revestido de ferro, Império Romano restaurado. Como também a visão dos 4 seres, né? O leão alado, que representa a Babilônia, que era a cabeça de ouro, que começou no ano 607 a.C. e foi até o ano 539 a.C. E aí depois, sucessão, né, do Império Romano da cabeça, do Império Babilônico, a cabeça de ouro, a sucessão foi o peitoral de prata. No ano 539 se levanta o Império Medo-Persa, os braços, né, dividido em 2 ramos, os braços de prata também, e o peito de prata, que na verdade é como o urso com os dentes de ferro, né, o animal, o urso dos dentes de ferro. E vai do ano 539 até o ano 331, do ano 539 ao ano 331. E depois, no ano 331, que representa o cinto de bronze, a cintura de bronze, o ventre, a coxa de cobre, vai dos anos 331 a 168, 331 a 168, o Império Greco-Romano, onde teve aí o famoso Alexandre o Grande, né? E aí também é representado pelo leopardo alado, leopardo de asas, leopardo alado, com 4 asas, que vai se dividir o Império Greco-Romano em 4, né? E as pernas de ferro, que vai dos anos 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então é o mais extenso, 168 a 476, porém 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo dão mais aí de 630 anos do Império Romano, que é realmente representado pela besta com os chifres na cabeça, né? E por fim, agora estamos aí para ver os 10 reinos se levantando, né? O G10, que é o pé de ferro e barro, né? Então é justamente esse período que estamos entrando, mas vem a pedra, a rocha, que representa o reino do Messias, que vai bater e derrubar todos os impérios e vai derrubar toda essa parte da visão de Nabucodonosor. Cabeça de ouro, Babilônia; peitoral de bronze, de prata, que é o menor, é o reino menor, é o período menor, é os medos, né? Cintura de cobre, que representa Medo-Persa, e aí então nós temos entrando no período romano. Há um paralelo entre Daniel 2 e Daniel 7, ao qual não só a visão dada a Nabucodonosor, como a visão dada a Daniel no capítulo 7, onde nós vamos observar que Daniel teve uma visão paralela, porém o rei viu o império como uma grande estátua demonstrada aí pela divisão dos 4 impérios. E Daniel tem a visão de 4 animais simbólicos. Daniel capítulo 7, de 1 a 4. No primeiro ano de Beltsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Leão representa o Império Babilônico, cabeça de ouro, e asas de águia. E olhei até que foram arrancadas as asas. E foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal era semelhante a um urso. O urso representa aí o Império Medo-Persa,
Medo-Persa, que é o braço de prata, né? Peitoral de prata, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de aves nas costas. A leopardo alado representa aí a cintura de bronze, né, do Império do Império Greco, tá? Então a Grécia, né, o Império Grego, aonde se levantou justamente na cintura de bronze na visão de Nabucodonosor, e por fim o Império Romano. Vamos lá. Aqui nós temos verso 6. Depois disso eu continuei olhando, e eis que outro era semelhante ao leopardo, tinha 4 asas de ave nas suas costas, e tinha também esse animal 4 cabeças, que vai se dividir em 4, o Império Grego, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões à noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então aí a gente vê a besta, o Império Romano, que vai aí ressurgir aí nessa reta final, nesse tempo final que nós estamos observando. Por outro lado, quem foram os governantes que mais se destacaram nesses impérios? No Império Babilônico, nós podemos dizer que começou aí com essa posição de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor foi aí esse Império Babilônico. E aí a gente tem também, logo depois na sequência, o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa foi Ciro e Dário, né? E esse Ciro e Dário, na verdade, vão passar aí para o Império Greco, o Império da Grécia, aonde vai começar com Alexandre o Grande, mas aí quando ele morre, 4 cabeças. Esses 4 cabeças foram 4 generais. 4 generais que foi Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Aí essa posição onde vai ter aquela questão que nós vamos observar, a batalha da contaminação do templo, né, e a revolta dos macabeus para rededicar o templo ao Senhor, na luta, na batalha. E o Senhor supre o azeite para 8 dias até ficar pronto. É aí onde tem a festa de Hanukkah, a festa de 9 pontas, 9 braços, o milagre da multiplicação da lâmpada. E depois então entra o Império Romano, que é a maior extensão, 600 anos, então vai ter diversos imperadores, né? Hunos, francos, burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e estrógodos. Então são diversos períodos aí no Império Romano, mas é um animal terrível e espantoso, uma besta aí com 10 chifres, né? Então, na verdade, nós podemos ver que esse período, primeiro os anglos, Inglaterra, segundo francos, a França, visígodos, norte da Espanha, suevos, Portugal, os vândalos, o sul da Espanha, depois os germanos na Alemanha, os burgundos, que é a Suíça, a Áustria, os ostrógodos e os lombardos, e por fim, sul da Itália em Érulos, né? Então, essa é a divisão do Império Romano. Agora, nós temos também, nesse período, né, que a gente pode definir datas com exatidão, né, onde você observa que na visão, a Babilônia do ano, toda a contagem antes de Cristo, ela é decrescente, do ano 605 a 539. Aí Medo-Persa, do ano 539 a 331. O grego, do ano 331 a 168. Aí a Roma, do ano 168 antes de Cristo a 476 depois de Cristo. Então aí você tem a maior em extensão.
O Império Romano foi o império mais longo que, na verdade, se teve. Por isso ele também é representado por duas pernas que representam duas divisões importantes no Império Romano, e é a parte do corpo que tem o maior osso, né? O osso mais longo do corpo humano, que é o fêmur. Então o Império Romano também foi o império mais longo que houve até os dias de hoje. Até hoje nós encontramos ranço muito forte como religiosidade do Império Romano. 2000 anos já se passaram e ainda vemos o Império Romano influenciando, tanto é que ele vai se reerguer e vai se fortalecer aí nesse período final. Foi o império mais longo que teve o maior alcance também territorial e em extensão territorial. Os romanos era o império que dominava quando Jesus veio ao mundo, quando Jesus nasceu em carne e sangue. Antes de Jesus nascer, quem dominava era o Império Grego, através de Alexandre o Grande, né? E o mundo naquele tempo não era como hoje, né? Os impérios literalmente dominavam o mundo. É justamente isso que a gente vê, muita guerra, muita luta, muita disputa entre as nações até os dias de hoje, querendo voltar a esse período e se levantar como líder único mundial, se levantar justamente como uma autoridade mundial, uma autoridade governamental que vai se fundir nessa visão do anticristo, né? Um único líder, um único governo mundial. A disputa que nós estamos vendo hoje aí na atmosfera, nos ares, nas esferas políticas, é justamente para ver qual nação que vai tomar a frente dessa posição. Agora vamos falar um pouquinho acerca dessa expansão do Império Romano. Paulo mesmo vai dizer que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus nasce no período em que Roma mandava, em que Roma governava. E isso ajudou muito a expansão do Evangelho, a propagação do Evangelho. Por quê? Porque Roma que foi responsável em organizar as vias, rodovias e tudo mais, né? Por outro lado, eles se revoltaram muito, achando que o reinado de Jesus iria tirar o rei de Roma, iria tirar o domínio de Roma da época, né? Herodes se irrita, os imperadores se irritam, pensando aí que Jesus iria fazer um reino humano, um reino físico. E os romanos, na verdade, começaram o seu império 64 anos antes do nascimento de Cristo. Anos 64 antes de Cristo, que os romanos começaram aí o seu império, o seu domínio na questão de Jerusalém. O Império Romano começou 168 a.C., 168 a.C., mas no domínio tomou Jerusalém, Israel ali, no ano 64 a.C. Pompeu foi o general romano que saiu tomando tudo, tomando posse de tudo, e no ano 64 toma Jerusalém. Então, quando Jesus nasce, afirma-se a história que Roma tinha aproximadamente 100 milhões de pessoas submissa ao Império Romano, né? 100 milhões de pessoas. Dessas 100 milhões de pessoas, 6 milhões eram escravos. 6 milhões eram escravos, e isso também vai favorecer o Evangelho, né? Você vai ver que Paulo tinha costume sempre pregar para os guardas, como também na hora que ele era preso, pregar na prisão para os que estavam presos, encarcerados, e ali se alastrar isso quando eles tinham uma certa liberdade, alforria, e o próprio policiais, os próprios guardas, soldados que ouviam do Evangelho da boca de Paulo, também propagavam e expandiam o que conheceram através do ministério de Paulo. A extensão do Império Romano. Quando o cristianismo surgiu, o mundo romano ele incluía todas as terras que mais tarde seriam alcançadas pelo cristianismo. Durante os 3 primeiros séculos da era cristã, o Evangelho alcançou toda a região conhecida da sua geração, da sua época.
No ano 50 depois de Cristo, o Império Romano ele abrangia a Europa e a maior parte da Inglaterra, o Egito e toda a costa norte da África. O Evangelho, no período de 50 anos, alcançou todas as regiões que o Império Romano possuía. E aí, outra situação que também favoreceu na extensão do Evangelho com o Império Romano foi a unificação dos povos, ou seja, o Império Romano serviu para unificar os homens de uma mesma bandeira e sob um mesmo governo, né? Então, todos os homens estavam debaixo de um mesmo sistema jurídico, como cidadãos de um só reino, como cidadãos do reino do Império Romano. E isso ajuda na visão do reino de Deus, né? Isso antecipou um evangelho que proclamava o homem a uma penalidade por pecado e um salvador do pecado. Então olha como isso ajudou, né, na interpretação do reino de Deus. As guerras foram abolidas, contribuindo assim para a disseminação do evangelho mais rápida. Outra coisa que também contribuiu bastante na questão de estar o Império Romano no poder era o intercâmbio entre os povos, ou seja, as autoridades romanas elas tornaram mais fáceis e seguras as viagens, porque eles iam abrindo estradas, e as estradas eram bem construídas e conservadas, e no que ia abrindo as estradas, eles colocavam soldados aí para poder ajudar e proteger os que estavam abrindo as estradas. E com isso aumentava a segurança do trânsito, né, de ir e vir das pessoas. Isso ajudava muito, isso contribuiu muito para a expansão do evangelho. Por quê? Porque aqueles trechos eram regiões perigosas, que tinha aí muitos assassinos, muitos bandidos aí, e na verdade, colocando a guarda romana, os soldados romanos, isso possibilitou que o evangelho chegasse às regiões régias e mais remotas da época conhecida. Um estudo, por exemplo, das viagens de Paulo indica que Paulo, principalmente, ele se serviu muito desse sistema viário para atingir aí centros estratégicos do Império Romano, né? Diz em Atos dos Apóstolos que no dia de Pentecostes tinham pessoas de todos os lugares. Por que tinham pessoas de todos os lugares? Porque tinha havido uma unificação dos povos, tal como uma globalização imperial, né? Quando você olha para os impérios, era exatamente isso que eles queriam fazer. A Síria, o Medo Persa, os gregos, os romanos, todos queriam fazer uma globalização. Mas o Império Romano foi o que mais durou, né? Foi aí o que mais abrangeu esse período. E principalmente ali na região de Jerusalém, do ano 64 até aproximadamente ano 500 depois de Cristo, né? Foi o que mais perdurou. 64 a.C. e 500 depois de Cristo. E essa unificação favoreceu a expansão da igreja, a propagação do evangelho. Com a unificação dos territórios no Império Romano, não necessitava de autorização, não necessitava de visto, era tudo de Roma. Então eles podiam entrar e sair desde que tivessem ligados ao Império Romano. Você vai ver muitas vezes Paulo na sua defesa falando: o qual também sou cidadão romano. Por quê? Porque tinha privilégios por ser cidadão romano. Então isso favoreceu na questão da expansão, também como a construção das estradas, que eles abriam muitas estradas com a colocação do cascalho. Isso foi extremamente do Império Romano, e com isso eles pegavam as estradas para propagar o evangelho. Paulo usou muito da abertura das estradas, da expansão das estradas, como também Paulo se beneficiava muito da questão das Olimpíadas, né? As Olimpíadas promovidas aí inicialmente pela Grécia, era um período que tinha mais facilidade de você poder viajar de um lugar para o outro, como até os dias de hoje, Jogos Olímpicos, Copa e tudo mais, se torna aí um foco turístico, né? Se torna aí uma grande gama de um crescimento turístico. E o Império Romano, abrindo estradas, colocando soldados, trazendo uma segurança maior, possibilitava então a propagação da palavra do evangelho sendo levada dentro desses períodos, dentro desses territórios
aí de uma forma tremenda e maravilhosa, que a gente vê justamente essa questão do império sendo propagado, né? Roma trazia para os povos que conquistavam uma milícia como uma ordem militar, né? Então, entre aspas, havia uma certa paz. Por ter estradas, não se tinha muitos ladrões por causa dos soldados romanos, e por outro lado, por Roma dominar, a sentença de um ladrão ser pego era ser crucificado. Então, uma pessoa que assaltou, que fez qualquer coisa que Roma pegou como império, então ele era crucificado. Então, isso detinha um pouco essa situação para justamente poder possibilitar com que o evangelho pudesse continuar aí, expandir de uma forma mais rápida, mais segura e mais eficaz. Embora havia toda uma resistência e uma perseguição de Roma na propagação do evangelho, que a gente não pode negar. Aliás, amanhã, na nossa próxima aula, nós estaremos falando bastante sobre essa questão da perseguição, né? Porque você vai observar também que todo imperador era meio surtado psicologicamente, né? Imperadores que rasgavam a mãe para ver de onde ele tinha nascido, e rasgava literalmente com facões mesmo, abria para ver de onde ele nasceu, de onde ele foi gerado. Imperadores aí que mataram esposa, mataram aí familiares com medo de tomar o poder, mataram os filhos, enfim, todo imperador era meio surtado, e nós vemos que todos eles tinham síndrome de onipotência, querendo perpetuar aí o seu nome, faziam grandes estátuas e pediam o culto e a adoração do povo para si, né? Então são períodos bem difíceis. Mas a história de Atos dos Apóstolos é fascinante, porque é a história da igreja, a história da expansão do evangelho, e que nós vamos continuar amanhã. Hoje nós encerramos por aqui, e que você possa ter recebido aí esse conhecimento e possa meditar na verdade da palavra de Deus. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda verdade. Guarda-nos, dá-nos sabedoria, tua palavra, Pai, que nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Dá-nos espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor do Senhor. Manifesta a tua glória e o teu poder sobre cada um, para a tua honra e glória, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Não desanima não, fica firme. São muitas informações, muito conhecimento, mas vale a pena. Conhecereis a verdade vos libertará. Valeu demais estar com você, que Deus te abençoe. Continue firmado até a última aula, aprendendo dessa verdade que liberta e transforma as nossas vidas.